Canal Fantástico. Viva a fantasia! Canal Fantástico. Audiolivro Dom Casmurro. Pasta 9. Capítulo 71. Visita de Escobar. Em casa tinham já mentido dizendo à minha mãe que eu voltara e estava mudando de roupa. A missa das 8 já há de ter acabado. Bentinho devia estar de volta. Teria acontecido alguma coisa, Mano Cosme? Mande ver. Assim falava ela, de minuto a minuto, mas eu entrei e comigo a tranquilidade. Era o dia das boas sensações. Escobar foi visitar-me e saber da saúde da minha mãe. Nunca me visitara até ali, nem as nossas relações estavam já tão estreitas como vieram a ser depois. Mas sabendo a razão da minha saída, 3 dias antes, aproveitou o domingo para ir ter comigo e perguntar se continuava o perigo ou não. Quando lhe disse que não, respirou. Tive receio, disse ele. Os outros souberam? Parece que sim, alguns souberam. Tio Cosme e José Dias gostaram do moço. O agregado disse-lhe que vira uma vez o pai no Rio de Janeiro. Escobar era muito polido. E conquanto falasse mais do que veio a falar depois, ainda assim não era tanto como os rapazes da nossa idade. Naquele dia, achei um pouco mais expansivo que o de costume. Tio Cosme quis que jantasse conosco. Escobar refletiu um instante e acabou dizendo que o correspondente do pai esperava por ele. Eu, lembrando-me das palavras do Gurgel, repeti-as. Manda-se lá um preto dizer que o senhor janta aqui e irá depois. Tanto incômodo. Incômodo nenhum, interveio tio Cosme. Escobar aceitou e jantou. Notei que os movimentos rápidos que tinha e dominava na aula, também os dominava agora, na sala como na mesa. A hora que passou comigo foi de franca amizade. Mostrei-lhe os poucos livros que possuía. Gostou muito do retrato de meu pai. Depois de alguns instantes de contemplação, virou-se e disse-me: Vê-se que era um coração puro. Os olhos de Escobar, claros como já disse, eram dulcíssimos. Assim os definiu José Dias, depois que ele saiu, e mantendo esta palavra apesar dos 40 anos que traz em cima de si. Nisto não houve exageração do agregado. A cara rapada mostrava uma pele alva e lisa. A testa é que era um pouco baixa, vindo a risca do cabelo quase em cima da sobrancelha esquerda. Mas tinha sempre a altura necessária para não afrontar as outras feições, nem diminuir a graça delas. Realmente, era interessante de rosto, a boca fina e chocarreira, o nariz curvo e delgado. Tinha o cestro de sacudir o ombro direito de quando em quando e veio a perdê-lo desde que um de nós lhe notou, um dia no seminário. Primeiro exemplo que vi de que um homem pode corrigir-se muito bem nos defeitos miúdos. Nunca deixei de sentir tal ou qual desvanecimento em que os meus amigos agradassem a todos. Em casa ficaram querendo bem a Escobar. A mesma prima Justina achou que era um moço muito apreciável, apesar... Apesar de quê? Perguntou-lhe José Dias, vendo que ela não acabava a frase. Não teve resposta, nem podia tê-la. Prima Justina provavelmente não viu defeito claro ou importante no nosso hóspede. O apesar era uma espécie de ressalva para algum que lhe viesse a descobrir um dia. Ou então foi obra de uso velho que a levou a restringir onde não achara restrição. Escobar despediu-se logo depois de jantar. Fui levá-lo à porta, onde esperamos a passagem de um ônibus. Disse-me que o armazém do correspondente era na Rua dos Pescadores e ficava aberto até às 9 horas. Ele é que se não queria demorar fora. Separamo-nos com muito afeto. Ele, de dentro do ônibus, ainda me disse adeus com a mão. Conservei-me à porta, a ver se, ao longe, ainda olharia para trás, mas não olhou. Que amigo é esse tamanho? Perguntou alguém de uma janela ao pé. Nem é preciso dizer que era Capitu. São coisas que se adivinham na vida, como nos livros, sejam romances, sejam histórias verdadeiras. Capitu, que nos espreitara desde algum tempo por dentro da veneziana e agora abria inteiramente a janela e aparecera. Viu as nossas despedidas tão rasgadas e afetuosas e quis saber quem era que me merecia tanto. É o Escobar, disse eu, indo pôr-me embaixo da janela a olhar para cima. Capítulo 72.
Uma reforma dramática. Nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra pessoa desta história poderia responder mais. Tão certo é que o destino, como todos os dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho. Eles chegam a seu tempo até que o pano cai, apagam-se as luzes e os espectadores vão dormir. Nesse gênero, há porventura alguma coisa que reformar, e eu proporia, como ensaio, que as peças começassem pelo fim. Otelo mataria a si e a Desdémona no primeiro ato. Os 3 seguintes seriam dados à ação lenta e decrescente do ciúme, e o último ficaria só com as cenas iniciais da ameaça dos turcos, as explicações de Otelo e Desdémona, e o bom conselho do fino Iago. Mete dinheiro na bolsa. Desta maneira, o espectador, por um lado, acharia no teatro a charada habitual que os periódicos lhe dão, porque os últimos atos explicariam o desfecho do primeiro, espécie de conceito, e, por outro lado, ia para a cama como uma boa impressão de ternura e de amor. Ela amou o que me afligira, eu amei a piedade dela. Capítulo 73. O contra-regra. O destino não é só dramaturgo, é também o seu próprio contra-regra. Isto é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhes as cartas e outros objetos, e executa dentro os sinais correspondentes ao diálogo. Uma trovoada, um carro, um tiro. Quando eu era moço, representou-se aí em não sei que teatro um drama que acabava pelo juízo final. O principal personagem era Asaverus, que no último quadro concluía um monólogo por esta exclamação: "Ouço a trombeta do arcanjo!" Não se ouviu trombeta nenhuma. Asaverus, envergonhado, repetiu a palavra, agora mais alto, para advertir o contra-regra, mas ainda nada. Então caminhou para o fundo disfarçadamente trágico, mas efetivamente com o fim de falar ao bastidor e dizer em voz surda: "O pistão! O pistão! O pistão!" O público ouviu esta palavra e desatou a rir. Até que, quando a trombeta soou deveras, e Asaverus bradou pela 3ª vez que era a do arcanjo, um gaiato da plateia corrigiu cá de baixo: "Não, senhor, é o pistão do arcanjo." Assim se explicam a minha estada debaixo da janela de Capitu e a passagem de um cavaleiro, um dandy, como então dizíamos. Montava um belo cavalo alazão, firme na sela, rédea na mão esquerda, à direita a cinta, botas de verniz, figura e postura esbeltas. A cara não me era desconhecida. Tinham passado outros e ainda outros viriam atrás. Todos iam às suas namoradas. Era uso do tempo montar a cavalo. Relê Alencar. "Por que o estudante?" dizia um dos seus personagens de teatro de 1858. "Não pode estar sem essas 2 coisas, um cavalo e uma namorada." Relê Álvares de Azevedo. Uma das suas poesias é destinada a contar 1851, que residia em Catumbi e, para ver a namorada no catete, alugaram um cavalo por 3.000 réis. 3.000 réis. Tudo se perde na noite dos tempos. Ora, o dandy do cavalo baio não passou como os outros. Era a trombeta do juízo final e soou a tempo. Assim faz o destino, que é o seu próprio contra-regra. O cavaleiro não se contentou de ir andando, mas voltou a cabeça para o nosso lado, o lado de Capitu, e olhou para Capitu, e Capitu para ele. O cavalo andava, a cabeça do homem deixava-se ir voltando para trás. Tal foi o segundo dente de ciúme que me mordeu. A rigor, era natural admirar as belas figuras, mas aquele sujeito costumava passar ali as tardes. Morava no antigo campo da aclamação e depois... Vão lá raciocinar com um coração de brasa como era o meu? Nem disse nada a Capitu. Saí da rua à pressa, enfiei pelo meu corredor e quando dei por mim estava na sala de visitas. Capítulo 74. A Presilha. Na sala de visitas, tio Cosme e José Dias conversavam, um sentado, outro andando e parando. A vista de José Dias lembrou-me o que ele me dissera no seminário. Aquilo, enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela... Era certamente alusão ao cavaleiro. Tal recordação agravou a impressão que eu trazia da rua.
mas não servia esta palavra inconscientemente guardada que me dispôs a crer na malícia dos meus olhares. A vontade que tive foi pegar em José Dias pela gola, levá-lo ao corredor e perguntar-lhe se falara de verdade ou por hipótese. Mas José Dias, que parara ao ver-me entrar, continuou a andar e a falar. Eu, impaciente, queria ir à casa ao pé. Imaginava que Capitu saísse da janela assustada e não tardasse a aparecer, para indagar e explicar. E os dois falavam até que tio Cosme ergueu-se para ir ver a doente, e José Dias veio ter comigo, ao vão da outra janela. Há um instante tinha eu desejo de lhe perguntar o que havia entre Capitu e os peraltas do bairro. Agora, imaginando que vinha justamente dizer-me, fiquei com medo de ouvi-lo. Quis tapar-lhe a boca. José Dias viu no meu rosto algum sinal diferente da expressão habitual e perguntou-me com interesse. Que é, Bentinho? Não para fitá-lo, deixei cair os olhos. Os olhos caindo, viram que uma das presilhas das calças do agregado estava desabotoada, e como ele insiste em saber o que é que eu tinha, respondi apontando com o dedo. Olha a presilha, abotoe a presilha. José Dias inclinou-se e eu saí correndo. Capítulo 75. O desespero. Escapei ao agregado, escapei à minha mãe não indo ao quarto dela, mas não escapei a mim mesmo. Corri ao meu quarto e entrei atrás de mim. Eu falava-me, eu perseguia-me, eu atirava-me à cama e rolava comigo e chorava e abafava os soluços com a ponta do lençol. Jurei não ir ver Capitu naquela tarde, nem nunca mais, e fazer-me padre de uma vez. Via-me já ordenado diante dela que choraria de arrependimento e me pediria perdão, mas eu, frio e sereno, não teria mais que desprezo, muito desprezo. Voltava-lhe as costas, chamava-lhe perversa. 2 vezes dei por mim mordendo os dentes, como se a tivesse entre eles. Da cama ouvi a voz dela, que viera passar o resto da tarde com minha mãe, e naturalmente comigo, como das outras vezes. Mas por maior que fosse o abalo que me deu, não me fez sair do quarto. Capitu ria alto, falava alto, como se me aviasse. Eu continuava surdo, a sós comigo e o meu desprezo. A vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem, até ver-lhe sair a vida com sangue. Capítulo 76. Explicação. Ao fim de algum tempo estava sossegado, mas abatido. Como se me achasse estirado na cama com os olhos no teto, lembrou-me a recomendação que minha mãe fazia de me não deitar depois de jantar para evitar alguma congestão. Ergui-me de golpe, mas não saí do quarto. Capitu ria agora menos e falava mais baixo. Estaria aflita com a minha reclusão, mas nem por isso me abalou. Não ceei e dormi mal. Na manhã seguinte não estava melhor. Estava diferente. A minha dor complicava-se do receio de haver ido além do que convinha, deixando de examinar o negócio. Posto que a cabeça me doesse um pouco, simulei maior incômodo, com o fim de não ir ao seminário e falar a Capitu. Podia estar zangada comigo, podia não querer-me agora e preferir o cavaleiro. Quis resolver tudo, ouvi-la e julgá-la. Podia ser que tivesse defesa e explicação. Tinha ambas as coisas. Quando soube a causa da minha reclusão da véspera, disse-me que era grande injúria que lhe fazia. Não podia crer que depois da nossa troca de juramentos, tão leviana a julgasse que pudesse crer. E aqui romperam-lhe lágrimas e fez um gesto de separação. Mas eu acudi de pronto, peguei-lhe das mãos e beijei-as com tanta alma e calor que as senti estremecer. Enxugou os olhos com os dedos, eu os beijei de novo, por eles e pelas lágrimas. Depois suspirou, depois abanou a cabeça. Confessou-me que não conhecia o rapaz, senão como os outros que ali passavam as tardes, a cavalo ou a pé. Se olhara para ele, era prova exatamente de não haver nada entre ambos. Se houvesse, era natural dissimular. E o que poderia haver? Se ele vai casar? Concluiu. Vai casar? Ia casar. Disse-me com quem? Com uma moça da Rua dos Barbonos. Esta razão quadrou-me mais que tudo, e ela o sentiu no meu gesto. Nem por isso deixou de dizer que, para evitar nova equivocação, deixaria de ir mais à janela. Não lhe peço isso. Consenti em retirar a promessa, mas fez outra e foi que, a primeira suspeita da minha parte, tudo estaria dissolvido entre nós.
Aceitei a ameaça e jurei que nunca haveria de cumprir. Era a primeira suspeita e a última. Capítulo 77. Prazer das dores velhas. Contando aquela crise do meu amor adolescente, sinto uma coisa que não sei se explico bem. E é que as dores daquela quadra a tal ponto se espiritualizaram com o tempo que chegam a diluir-se no prazer. Não é claro isto, mas nem tudo é claro na vida ou nos livros. A verdade é que sinto um gosto particular em referir tal aborrecimento, quando é certo que ele me lembra outros que não quisera lembrar por nada. Capítulo 78. Segredo por segredo. De resto, naquele mesmo tempo senti tal ou qual necessidade de contar a alguém o que se passava entre mim e Capitu. Não referi tudo, mas só uma parte, e foi Escobar que a recebeu. Quando voltei ao seminário na quarta-feira, achei-o inquieto. Disse-me que era sua intenção ir ver-me se eu me demorasse mais um dia em casa. Perguntava-me com interesse o que é que tivera, se estava bom de todo. Estou. Ouvia espetando-me os olhos. 3 dias depois disse que me estavam achando muito distraído. Era bom disfarçar o mais que pudesse. Ele, à sua parte, tinha razões para andar distraído também, mas buscava ficar atento. Então parece-lhe... Sim, você às vezes está que não ouve nada. Olhando para ontem, disfarce, Santiago. Tem um motivo... Creio, ninguém se distrai à toa. Escobar... Hesitei. Ele esperou. Escobar, você é meu amigo e eu sou seu amigo também. Aqui ao seminário você é a pessoa que mais me tem entrado no coração. E lá fora, a não ser a gente de família, não tenho propriamente um amigo. Se eu disser a mesma coisa... retorquiu ele sorrindo. Perde a graça. Parece que estou repetindo. Mas a verdade é que não tenho aqui relações com ninguém. Você é o primeiro. E creio que já notaram. Mas eu não me importo com isso. Comovido, senti que a voz se me precipitava da garganta. Escobar, você é capaz de guardar um segredo? Você que pergunta é porque duvida. E nesse caso... Desculpe, é um modo de falar. Eu sei que é moço sério e faço de conta que me confesso a um padre. Se precisa de absolvição, está absolvido. Escobar, eu não posso ser padre. Estou aqui, os meus acreditam e esperam, mas não posso ser padre. Nem eu, Santiago. Nem você? Segredo por segredo. Também eu tenho o propósito de não acabar o curso. Meu desejo é o comércio. Mas não diga nada, absolutamente nada. Fica só entre nós. E não é que eu não seja religioso. Eu sou religioso, mas o comércio é a minha paixão. Só isso? Que mais há de ser? Dei 2 voltas e sussurrei a primeira palavra da minha confidência, tão escassa e surda que não a ouvi eu mesmo. Sei, porém, que disse... Uma... pessoa? Com reticência. Uma pessoa. Não foi preciso mais para que ele entendesse. Uma pessoa devia ser uma moça. Nem cuides que pasmou de me ver namorado. Achou até natural e espetou-me outra vez os olhos. Então contei-lhe por alto o que podia, mas demoradamente para ter o gosto de repisar o assunto. Escobar escutava com interesse. No fim da nossa conversação, declarou-me que era segredo enterrado em cemitério. Deu-me de conselho que não me fizesse padre. Não podia levar para a igreja um coração que não era do céu, mas da terra. Seria um mau padre, nem seria padre. Ao contrário, Deus protegia os sinceros. Uma vez que eu só podia servi-lo no mundo, aí me cumpria ficar. Não calculas o prazer que me deu a confidência que lhe fez. Era como que uma felicidade mais. Aquele coração moço que me ouvia e me dava razão, trazia a este mundo um aspecto extraordinário. Era um grande e belo mundo, a vida uma carreira excelente, e eu nem mais nem menos um mimoso do céu. Eis a minha sensação. Nota que eu não lhe disse tudo, nem o melhor. Não lhe referi o capítulo do penteado, por exemplo, nem outros assim, mas o contado era muito. Que voltamos ao assunto, não é preciso dizê-lo. Voltamos uma e muitas vezes. Eu louvava as qualidades morais de Capitu, matéria adequada à admiração de um seminarista, a simpleza, a modéstia, o amor do trabalho e os costumes religiosos. Não lhe tocava nas graças físicas, nem ele me perguntava por elas. Apenas insinuei a conveniência de a conhecer de vista. Agora não é possível, disse-lhe na primeira semana ao voltar de casa. Capitu vai passar uns dias com uma amiga na Rua dos Inválidos. Quando ela vier, você irá lá, mas pode ir antes, pode ir sempre.
Por que não foi ontem jantar comigo? Você não me convidou? Pois precisa convidar? Lá em casa todos ficaram gostando muito de você. Também eu fiquei gostando de todos, mas é possível fazer distinção. Confesso-lhe que sua mãe é uma senhora adorável. Não é verdade? Retorqui cheio de alvoroço. Capítulo 79. Vamos ao capítulo. Com efeito, gostei de ouvi-lo falar assim. Sabes a opinião que eu tinha de minha mãe. Ainda agora, depois de interromper esta linha para mirar-lhe o retrato que pende da parede, acho que trazia no rosto impressa aquela qualidade. Nem de outro modo se explica a opinião de Escobar, que apenas trocara com ela 4 palavras. Uma só bastava a penetrar-lhe a essência íntima. Sim, minha mãe era adorável. Por mais que me estivesse então obrigando a uma carreira que eu não queria, não podia deixar de sentir que ela era adorável, como uma santa. E porventura era certo que me obrigava à carreira eclesiástica. Aqui chego a um ponto que esperei viesse depois, tanto que já pesquisava em que altura lhe daria um capítulo. Realmente não cabia dizer agora, o que só mais tarde presumi descobrir. Mas, uma vez que toquei no ponto, melhor é acabar com ele. É grave e complexo, delicado e sutil, um destes em que o autor tem de atender ao filho, e o filho tem de ouvir o autor, para que um e outro digam a verdade, só a verdade, mas toda a verdade. Cabe ainda notar que este ponto é que torna justamente a santa mais adorável, sem prejuízo, ao contrário, da parte humana e terrestre que havia nela. Basta de prefácio ao capítulo. Vamos ao capítulo. Capítulo 80. Venhamos ao capítulo. Venhamos ao capítulo. Minha mãe era temente a Deus. Sabes disto e das suas práticas religiosas, e da fé pura que as animava. Nem ignoras que a minha carreira eclesiástica era objeto de promessa feita quando fui concebido. Tudo está contado oportunamente. Outro sim, sabes que para o fim de apertar o vínculo moral da obrigação, confiou os seus projetos e motivos a parentes e familiares. A promessa feita com fervor, aceita com misericórdia, foi guardada por ela com alegria no mais íntimo do coração. Penso que lhe sentiu o sabor da felicidade no leite que me deu a mamar. Meu pai, se vivesse, é possível que alterasse os planos, e como tinha a vocação da política, é provável que me encaminhasse somente à política, embora os 2 ofícios não fossem nem sejam inconciliáveis, e mais de um padre entre na luta dos partidos e no governo dos homens. Mas meu pai morrera sem saber nada, e ela ficou diante do contrato como única devedora. Um dos aforismos de Franklin é que, para quem tem de pagar na Páscoa, a quaresma é curta. A nossa quaresma não foi mais longa que as outras, e minha mãe, posto me mandasse ensinar latim e doutrina, começou a adiar a minha entrada no seminário. É o que se chama, comercialmente falando, reformar uma letra. O credor era arquimilionário, não dependia daquela quantia para comer e consentia nas transferências de pagamento, sem sequer agravar a taxa do juro. Um dia, porém, um dos familiares que serviam de endossantes da letra falou da necessidade de entregar o preço ajustado. Está num dos capítulos primeiros. Minha mãe concordou e recolheu-me a São José. Ora, nesse mesmo capítulo, verteu ela umas lágrimas que enxugou sem explicar, e que nenhum dos presentes, nem tio Cosme, nem prima Justina, nem o agregado José Dias, entendeu absolutamente. Eu, que estava atrás da porta, não as entendi mais que eles. Bem examinadas, apesar da distância, vê-se que eram saudades prévias, a mágoa da separação. E pode ser também, é o princípio do ponto, pode ser que arrependimento da promessa. Católica e devota, sentia muito bem que as promessas se cumprem. A questão é que se é oportuno e adequado fazê-las todas, e naturalmente inclinava-se à negativa. Por que é que Deus a punira negando-lhe um segundo filho? A vontade divina podia ser a minha vida, sem necessidade de lhe dedicar de novo. Era um raciocínio tardio, devia ter sido feito no dia em que fui gerado. Em todo caso, era uma conclusão primeira. Mas não bastando concluir para destruir, tudo se manteve, e eu fui para o seminário.
Um cochilo da fé teria resolvido a questão a meu favor, mas a fé velava com os seus grandes olhos ingênuos. Minha mãe faria, se pudesse, uma troca de promessa, dando parte dos seus anos para conservar-me consigo, fora do clero, casado e pai. É o que presumo, assim como suponho que rejeitou tal ideia por lhe parecer uma deslealdade. Assim a senti sempre na corrente da vida ordinária. Sucedeu que a minha ausência foi logo temperada pela assiduidade de Capitu. Esta começou a fazer-se-lhe necessária. Pouco a pouco veio-lhe a persuasão de que a pequena me faria feliz. Então, é o final do ponto anunciá-lo. A esperança de que o nosso amor, tornando-me absolutamente incompatível com o seminário, me levasse a não ficar lá nem por Deus nem pelo diabo. Esta esperança íntima e secreta entrou a invadir o coração de minha mãe. Neste caso, eu romperia o contrato sem que ela tivesse culpa. Ela ficava comigo sem ato propriamente seu. Era como se, tendo confiado a alguém a importância de uma dívida para levá-la ao credor, o portador guardasse o dinheiro consigo e não levasse nada. Na vida comum, o ato de terceiro não desobrigava o contratante. Mas a vantagem de contratar com o céu é que intenção vale dinheiro. Hás de ter tido conflitos parecidos com esse, e se és religioso, haverás buscado alguma vez conciliar o céu e a terra, por modo idêntico ou análogo. O céu e a terra acabam conciliando-se. Eles são quase irmãos gêmeos, tendo o céu sido feito no segundo dia e a terra no terceiro. Como Abraão, minha mãe levou o filho ao monte da visão, e mais a lenha para o holocausto, o fogo e o cutelo. E atou Isaque em cima do feixe de lenha, pegou do cutelo e levantou-o ao alto. No momento de fazê-lo cair, ouve a voz do anjo que lhe ordena da parte do Senhor: Não faças mal ao teu filho. Descobri que temes a Deus. Tal seria a esperança secreta de minha mãe. Capitu era naturalmente o anjo da Escritura. A verdade é que minha mãe não podia tê-la agora longe de si. A afeição crescente era manifesta por atos extraordinários. Capitu passou a ser a flor da casa, o sol das manhãs, o frescor das tardes, a lua das noites. Lá vivia horas e horas, ouvindo, falando e cantando. Minha mãe apalpava-lhe o coração, revolvia-lhe os olhos, e o meu nome era entre ambas como a senha da vida futura. Capítulo 81. Uma palavra. Assim, contando o que descobri mais tarde, posso trasladar para aqui uma palavra de minha mãe. Agora se entenderá que ela me dissesse no primeiro sábado, quando eu cheguei à casa e soube que Capitu estava na Rua dos Inválidos com Sinhazinha Gurgel. Por que não vais vê-la? Não me disseste que o pai de Sancha te ofereceu a casa? Ofereceu. Pois então, mas é se queres. Capitu devia ter voltado hoje para acabar um trabalho comigo. Certamente a amiga pediu-lhe que dormisse lá. Talvez ficassem namorando. Insinuou prima Justina. Não a matei por não ter à mão ferro nem corda, pistola nem punhal. Mas os olhos que lhe deitei, se pudessem matar, teriam suprido tudo. Um dos erros da providência foi deixar ao homem unicamente os braços e os dentes como armas de ataque e as pernas como armas de fuga ou de defesa. Os olhos bastavam ao primeiro efeito. Um mover deles faria parar ou cair um inimigo ou um rival. Exerceriam vingança pronta, com este acréscimo que, para desnortear a justiça, os mesmos olhos matadores seriam olhos piedosos e correriam a chorar a vítima. Prima Justina escapou aos meus. Eu é que não escapei ao efeito da insinuação e no domingo, às 11 horas, corri à Rua dos Inválidos. O pai de Sancha recebeu-me em desalinho e triste. A filha estava enferma. Caíra na véspera com uma febre que se ia agravando. Como ele queria muito a filha, pensava já vê-la morta e anunciou-me que se mataria também. Eis aqui um capítulo fúnebre como um cemitério. Mortes, suicídios e assassinatos. Eu ansiava por um raio de luz clara e céu azul. Foi Capitu que os trouxe à porta da sala, vindo dizer ao pai de Sancha que a filha o mandara chamar. Está pior? Perguntou Gurgel assustado. Não, senhor, mas quer falar-lhe. Fique aqui um bocadinho. Disse-lhe ele.
e voltando-se para mim. E a enfermeira de Sancha, que não quer outra. Eu já volto. Capitu trazia sinais de fadiga e comoção, mas tão depressa me viu, ficou toda outra, a mocinha de sempre, fresca e lépida, não menos que espantada. Custou-lhe a crer que fosse eu. Falou-me, quis que lhe falasse, e efetivamente conversamos por alguns minutos, mas tão baixo e abafado que nem as paredes ouviram, elas que têm ouvidos. De resto, se elas ouviram algo, não entenderam, nem elas nem os móveis, que estavam tão tristes como o dono. Capítulo 82. O canapé. Dele só o canapé pareceu haver compreendido a nossa situação moral, visto que nos ofereceu os serviços da sua planilha, com tal insistência que os aceitamos e nos sentamos. Data daí a opinião particular que tenho do canapé. Ele faz aliar a intimidade e o decoro, e mostra a casa toda sem sair da sala. 2 homens sentados nele podem debater o destino de um império e 2 mulheres a graça de um vestido. Mas um homem e uma mulher, só por aberração das leis naturais, dirão outra coisa que não seja de si mesmos. Foi o que fizemos, Capitu e eu. Vagamente lembra-me que lhe perguntei se a demora ali seria grande. Não sei. A febre parece que cede, mas... Também me lembra vagamente que lhe expliquei a minha visita à Rua dos Inválidos, com a pura verdade, isto é, a conselho de minha mãe. Conselho dela? Murmurou o Capitu, e acrescentou com os olhos que brilhavam extraordinariamente. Seremos felizes. Repeti estas palavras com os simples dedos apertando os dela. O canapé, quer visse ou não, continuou a prestar os seus serviços às nossas mãos presas e às nossas cabeças juntas ou quase juntas. Capítulo 83. O retrato. Gurgel tornou à sala e disse a Capitu que a filha chamava por ela. Eu levantei-me depressa e não achei compostura. Metia os olhos pelas cadeiras. Ao contrário, Capitu ergueu-se naturalmente e perguntou-lhe se a febre aumentara. Não, disse ele. Nem sobressalto, nem nada, nem um ar de mistério da parte de Capitu. Voltou-se para mim e disse-me que levasse lembranças à minha mãe e à prima Justina, e que até breve. Estendeu-me a mão e enfiou pelo corredor. Todas as minhas invejas foram com ela. Como era possível que Capitu se governasse tão facilmente e eu não? Está uma moça, observou Gurgel, olhando também para ela. Murmurei que sim. Na verdade, Capitu ia crescendo as carreiras, as formas arredondavam-se e avigoravam-se com grande intensidade. Moralmente, a mesma coisa. Era mulher por dentro e por fora, mulher à direita e à esquerda, mulher por todos os lados e desde os pés até a cabeça. Esse arvorecer era mais apressado, agora que eu a via de dias a dias. De cada vez que vinha à casa, achava-a mais alta e mais cheia. Os olhos pareciam ter outra reflexão e a boca outro império. Gurgel, voltando-se para a parede da sala, onde pendia um retrato da moça, perguntou-me se Capitu era parecida com o retrato. Um dos costumes da minha vida foi sempre concordar com a opinião provável do meu interlocutor, desde que a matéria não me agrava, aborrece ou impõe. Antes de examinar se efetivamente Capitu era parecida com o retrato, fui respondendo que sim. Então, ele disse que era o retrato da mulher dele e que as pessoas que a conheciam diziam a mesma coisa. Também achava que as feições eram semelhantes, a testa principalmente e os olhos. Quanto ao gênio, pareciam irmãs. Finalmente, até a amizade que ela tem a Sanchinha. A mãe não era mais amiga dela. Na vida há dessas semelhanças assim esquisitas.